Ó Maria, concebida sem pecado. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos juntos o Dia do Senhor, nesse terceiro domingo do tempo comum, a palavra que desponta para nós, nesse tempo que é marcado por um tempo que nos faz lembrar fatores importantes na nossa vida como discípulos, é certamente a conversão, que é fruto sempre da grandiosidade, do amor e da paciência de Deus. A conversão, que nós tantas vezes ouvimos e precisamos sempre meditar sobre, é fruto sempre do amor com que Deus se direciona para nós. É fruto da paciência com qual Deus age conosco, se utiliza para a nossa salvação. O Papa Bento XVI dizia sempre que a paciência de Deus é o que salva o mundo, e é a impaciência dos homens que destrói o mundo. Se nós pensarmos essa frase, essa expressão, e aplicarmos ao mundo, mas também à nossa própria vida, certamente nós encontraremos eco. Porque quantas vezes nós, por causa da nossa impaciência, destruímos coisas que poderiam ser renovadas, poderiam ser solidificadas. E também, se nós olharmos a nossa própria história, assim como a história do mundo, como Deus, com paciência e pedagogicamente, vai agindo conosco, dando-nos a possibilidade da salvação através de uma conversão sincera, porque a salvação que Deus dá com dom de gratuidade, como um dom para todos nós, é fruto desse movimento de Deus sempre, mas requer necessariamente um processo de conversão severo em relação a si mesmo. E Deus, com paciência, vai agindo conosco. É muito importante meditar sobre isso, porque talvez para muitos de nós, a palavra conversão ficou desgastada sobre vários sentidos, porque às vezes achamos que é uma palavra muito usada só no vocabulário protestante, ou porque nós achamos que conversão é uma palavra que se refere unicamente a quem está chegando na igreja agora. Quem não fez, talvez nós tenhamos 10, 20, 30, 40, 50 anos, sei lá, de igreja, estejamos passando por várias circunstâncias, mesmo dentro da igreja, depois de anos e anos, talvez nós pensemos que a conversão não se refere a nós, que é um grande erro. A conversão que nós rezamos, uma das coisas que Nossa Senhora, por exemplo, ensinou em Fátima, e que é de costume, que todos os católicos, quando rezam um terço, vão falando as intenções pelo clero, pelas famílias, pela santificação das famílias, pela conversão dos pecadores, que é uma prece legítima, mas na cabeça de muitos de nós, a conversão dos pecadores ficou como sendo a conversão dos outros. A conversão de outros, também é verdade isso, né? Mas ela também se refere em primeiro lugar à nossa própria mudança de vida. Jesus começa hoje o texto do Evangelho com o centro da sua pregação. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É verdade que o Evangelho de hoje nós poderíamos dividir em duas partes. Na primeira parte é Jesus que faz esse convite à conversão, que inclusive é um dos mistérios do Rosário. E a segunda parte é muito semelhante ao que lemos no último domingo, falava sobre o chamado dos primeiros quatro apóstolos. Só que semana passada nós líamos um texto segundo o Evangelho de São João. Agora nós lemos o Evangelho segundo Marcos, com uma característica muito própria. Jesus chama os seus apóstolos, chama os primeiros apóstolos para que eles sejam pescadores de homens. É uma imagem, evidentemente, para ajudar os apóstolos a entender qual será a sua função, já que eles eram pescadores, mas não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. No entanto, eu queria que nós nos detivéssemos na primeira parte do Evangelho, que
é o que dá o tom de toda a liturgia da palavra de hoje. Exatamente na frase central que Nosso Senhor usa: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, de uma forma muito simples, vamos dividir essa frase, essas expressões, em 4 tópicos diferentes. O tempo já se completou é o primeiro delas. O que tem a ver? Se você prestou bem atenção na segunda leitura de hoje, São Paulo diz aos Coríntios: o tempo está abreviado. Talvez nós vivamos o tempo, mas pouco pensemos no tempo como uma realidade. A gente vive o tempo para ver a hora, quanto tempo que a gente tem para isso, quanto tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, a gente vive o tempo, e certamente muitos de vocês já ouviram aquela expressão, e nós mesmos usamos: parece que o tempo está passando mais rápido, não é? As coisas têm acontecido mais rápido, mas na verdade o tempo continua a passar da mesma maneira. O que mudou foi a nossa relação com o tempo. E é importante entender esse tempo. Aqui não estou fazendo distinção entre kairos e cronológico, essas coisas não. Estou falando do tempo mesmo, cronológico, que nós usamos no relógio. O nosso modo de lidar com o tempo, se nós tivermos como base homens e mulheres de 50 anos atrás, ou menos, vocês podem perceber como isso mudou. O nosso modo de lidar com o tempo é muito diferente. Nós vivemos numa vida muito conturbada, porque nós deixamos ser assim, não porque seja determinante. Nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo que nós achamos que o tempo está curto, mas na verdade é que nós que lidamos mal. Se você olhar bem, você já fez a experiência de ir para o interior, né, para lugares mais ao interior, no Brasil, de qualquer lugar do mundo, você vai ver que as pessoas têm uma outra forma de lidar com o tempo. Por exemplo, elas estão ligadas muito mais ao sol, mesmo com energia elétrica, certo? Porque quando tem sol, as pessoas acordam muito cedo, junto com o sol, e vão dormir muito cedo, mesmo com a energia elétrica. Nós já não temos mais critério para isso. Muitos de nós, quando trabalhamos no escritório fechado, a gente não sabe mais nem se tem sol, se não tem, se está chovendo, se o céu está bonito, né? Mas, porque a nossa forma de lidar com o tempo é uma forma muito utilitarista. Quando Jesus está falando do tempo, nós devemos entender o tempo como a oportunidade que Deus nos dá. Até o último instante do tempo cronológico que vivemos, é uma oportunidade que Deus nos dá para a mudança de vida. Aqui, do ponto de vista da fé, porque para quem tem fé, não existe nada que não seja tocada por ela, o tempo é o lugar propício para que nós busquemos constantemente a conversão, ouvir a voz de Deus. São Paulo diz na carta aos Gálatas, que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, sujeito à lei. Ou seja, a dinâmica do tempo é sempre a oportunidade com a qual Deus nos cumula para a nossa mudança de vida, para a nossa conversão. Por isso, nós não podemos brincar com o tempo. Talvez o tempo seja mais severo do que qualquer outra coisa, porque nós não sabemos quanto temos. Na verdade, Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua autobiografia, na História de uma Alma, mas também em outras cartas, em outros escritos, diz com muita clareza que nós só temos hoje para amar a Deus. É claro que isso é fruto de muita reflexão, não só dela, mas de toda a teologia cristã. Quando a gente pensa, por exemplo, e aqui só a nível de exemplificar, não sei se vocês já pensaram, por que nós podemos nos converter e mudar de vida, mesmo a pessoa mais terrível desse mundo, no último momento, no último segundo da sua vida, ela pode mudar, ela pode pegar 800 anos no purgatório, 800 mil anos no purgatório, mas ela pode ali se converter.
E os anjos decaídos, os demônios, não podem se converter. Eu lembro uma pessoa que rezava pela conversão do demônio, que é heresia, tá certo? Não existe isso, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque há possibilidade para nós e não para o demônio. Porque nós vivemos no tempo. E os anjos decaídos, que vivem na eternidade, a escolha que fazem é uma escolha para sempre. Nós deveríamos escolher também para sempre. Mas como nós vivemos numa sequência de tempo, hoje, amanhã, depois de amanhã e sequencialmente, temos a oportunidade que Deus nos dá de mudança de vida. Há um pensador da história da igreja, é verdade, que tentou defender isso. Orígenes defendeu a recapitulação. Quando Cristo voltar, ele vai recapitular todas as coisas em si, e por isso todo mundo vai ser perdoado, até o diabo vai ser perdoado. Isso foi condenado pela igreja, se chama apocatástase. De forma que nós temos o privilégio e o dom de Deus para entender que o tempo que Ele nos dá é um tempo que é fruto da sua grandiosidade de amor e de paciência, que é uma oportunidade. Para os puritanos, o tempo vai ser só uma oportunidade para se condenar mais. Não, quem vive... Eu me lembro quando era criança, eu ouvi isso de uma pessoa. Não, quem vive mais tempo tem mais oportunidade de se condenar. Mas, na verdade, se nós entendermos bem, é que o tempo quanto Deus nos permite, também é um tempo de mudança. E por isso, nós devemos aproveitar, não o amanhã, porque já diz aí a música que o amanhã não há, né? De maneira que o hoje e o agora é necessário nesse tempo de mudança. É uma dádiva da paciência de Deus. A segunda palavra é que o reino de Deus está próximo. O que significa que o reino de Deus está próximo? Para muita gente, o conceito de reino de Deus é o céu despencando sobre a terra, que nada tem a ver. O reino de Deus já começa na história, pela ação do próprio Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo feito homem. Quando ele diz, o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que a graça está atuando na história. Nós devemos perceber isso na nossa própria vida. Se a gente olhar bem, meus irmãos e irmãs, olhar a nossa própria vida, de acertos e de erros, de muitos acertos e também de muitos erros, nós podemos perceber como que Deus vai conduzindo a nossa história. É verdade que conduzir a história não significa determinar a história. Ele nos deixa livre, mas se nós olharmos bem a nossa própria história, veremos que Deus, com a sua graça, vai agindo nela. E por isso, o reino de Deus está próximo, é reconhecer como a ação de Deus para a nossa conversão está acontecendo. Basta que nós também queiramos, nós também precisamos aderir, não é só sentar e, não, deixa que Deus converte todas as coisas, não, é necessário se abrir a essa graça e perceber a proximidade de Deus ao longo da nossa própria vida. Tanto é verdade que Santo Agostinho, no livro 10º, na linha 27 das Confissões, diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eu te amei, eis que habitavas dentro e eu te procurava fora. O santo diz exatamente porque Deus estava agindo na sua própria natureza e ele era incapaz de ver a ação de Deus, porque estava tão fechado nos seus próprios modos de pensar, no seu próprio modo de agir, que era incapaz de perceber a ação de Deus. A terceira palavra é convertei-vos. Talvez seja uma palavra que a gente escute, e o que isso causa na gente? Toda quarta-feira de cinzas, o padre, o diácono, o ministro, põe na nossa cabeça cinza, e uma das possibilidades de ser dito é, convertei-vos e crede no Evangelho. Mas afinal de contas, o que é conversão? Que tenho dito desde o início. A conversão não é uma mudança de roupa, não é uma mudança de hábito,
simplesmente. Eu deixo de fazer uma coisa para fazer outra. A conversão é configurar-se à vontade de Deus. E por isso eu deixo várias coisas. Mas antes de qualquer outra coisa, aquele que busca a conversão, busca verdadeiramente se configurar à vontade de Deus. Converter-se, meus irmãos e irmãs, não significa colocar uma roupa. Repito isso. Às vezes nós temos uma visão um tanto moralista de conversão. Uma pessoa convertida é uma pessoa que só faz as coisas certas. Como se o prêmio de alguém que se converte seja ganhar uma estrelinha. Vocês já ganharam estrelinha na escola? Era o maior orgulho, ganhar uma estrelinha na escola, um prêmio. O prêmio de quem busca a conversão é o próprio Deus. Não é a vanglória, não é simplesmente fazer as coisas certas. Às vezes, uma visão moralista da conversão pensa simplesmente na conversão como atitudes morais. E é verdade que isso deve existir, mas a conversão deve ser, antes de mais, uma atitude que brota aqui, na mentalidade. Eu devo configurar o meu modo de pensar e o meu modo de agir à vontade de Deus. Até mesmo porque conceitos moralistas sempre são muito limitados. Eu sempre me lembro, quando penso em conversão, eu tinha um amigo no seminário, é padre também hoje, nós sentávamos à mesma mesa no seminário. A gente fazia um pouquinho de bagunça, né, na hora das refeições. Tem isso também no seminário, né? E ele dizia uma palavra muito sábia, dizia assim: todo moralista deve 50 centavos, todo moralista, todo mundo que quer pagar lição de moral para os outros deve 50 centavos, pelo menos. Antigamente a gente dizia assim, deve pelo menos 10 centavos do pão, para o padeiro, não é? Mas hoje em dia o pão já não é mais 10 centavos, então não cabe mais isso. Mas deve alguma coisa, achando, às vezes, evidente que existem exigências morais para tudo na vida, evidente que existem maneiras de viver a fé, não é que é um relativismo, vive como está, de qualquer jeito. Nós cantávamos, inclusive, no ato penitencial, me aceita como estou. De fato, Deus nos aceita como estamos, mas não para ficar como estamos. Isso é importante. De qualquer jeito Deus nos aceita. Mas para que a gente mude, para que a gente busque conversão verdadeira, para que haja transformação na nossa própria vida. Mas quando eu busco pensar que o outro tem que se converter e não eu, isso é a atitude de alguém moralista, que sempre deve 50 centavos, pelo menos, para alguém. Por isso, essa palavra é uma mudança de mentalidade, que começa pelas coisas mais simples da vida. Alguém que busca a conversão verdadeira, busca a conversão nas coisas mais simples. O meu modo de falar com as pessoas deve ser um modo semelhante ao de Jesus. A quarta e última palavra é crede no Evangelho. Crer no Evangelho, meus irmãos e irmãs, significa não só estar aqui, mas aderir verdadeiramente. Significa que o Evangelho deve ser a peneira da minha vida. Tudo o que eu recebo na minha vida deve ser peneirado pelo Evangelho. Se Jesus não pensa desse jeito em qualquer coisa da vida, há quem pense, não, isso daqui, na minha vida de trabalho, na minha vida de lidar com o dinheiro, não tem nada a ver a fé. A fé tem a ver com, existe hoje em dia uma tendência espiritualista, né? Que é meio desencarnada, pensa assim, não, a fé tem a ver com a minha espiritualidade, e minha espiritualidade tem nada a ver com a minha vida material. Isso não é católico, isso não é católico. É ao contrário. Crer no Evangelho significa que a minha forma de aderir a Jesus e aderir à verdade da fé católica deve permear tudo o que eu faço, no modo de dar troco para alguém, e não ficando com os 10 centavos, nem com os 50 centavos do outro,
no modo de tratar, no modo de ser, no modo de rezar, no modo de estudar, no modo de namorar, no modo de casar, no modo de viver como casados, tudo deve ter como critério o Evangelho. Crer no Evangelho não significa eu aceitei o Evangelho, tá bom, e a vivência agora? É necessário crer no Evangelho para que ele seja o filtro da vida, para que todas as coisas passem por ele, e daí há verdadeiramente o critério para a conversão. Se o Evangelho é o filtro da vida, se o Evangelho é a peneira pela qual eu vou peneirando todas as coisas da minha vida, certamente, meus irmãos e irmãs, nós estamos configurando não só a nossa forma de pensar, mas nossa forma de agir, e uma verdadeira conversão a Jesus. Afinal de contas, é isso que queremos. Há uma pequena jaculatória que todos os dias devemos repetir, e certamente vocês fazem. Rezamos e pedimos a Jesus sempre um coração semelhante ao dele. Isso é o processo de conversão. Enquanto o nosso coração não for semelhante ao dele, o processo de conversão não está acabado. É necessário que tenhamos agora, peçamos a graça da conversão, o auxílio dele, para que o nosso coração se configure ao dele. Por isso, como todos os dias, mas também hoje, peçamos a ele: Jesus, manso e humilde de coração,